Ok, nós voltamos. Nós estamos. Ok? Eu espero que agora vocês possam desfrutar melhor da live. Eu gostaria que vocês percebessem se agora o sinal, o vídeo, ele está mais compreensivo, ele está melhor aqui, nessa nossa segunda apresentação. Estão conseguindo acessar? Vamos aguardar um pouco. Eu gostaria que vocês comentassem na medida em que vocês estão conseguindo acessar a nossa live, o nosso vídeo. Vocês fizessem algum comentário se vocês estão conseguindo acessar essa live que fala sobre meu herói vencerá a depressão. Eu dei o número 2 para que vocês percebam, não é, que nós estamos agora sim com, eu creio, um vídeo de maior qualidade. Eu peço, por favor, façam algum comentário para que eu possa identificar que vocês estão recebendo essa live de uma forma melhor. Bom, eu espero que sim, que vocês estejam recebendo essa live agora de uma forma melhor. Parece que nós estamos encontrando aqui algumas dificuldades em matéria das pessoas retornarem, mas eu estou vendo que algumas pessoas estão retornando. Por exemplo, a Rosana, ela já retomou, ela está assistindo isso. Nós estamos esperando algumas pessoas entrarem para que a gente possa dar continuidade ao tema. Olha, a Marlene também já entrou, está conosco, né? Isto. Vamos dar mais um tempinho para as pessoas voltarem, né? E enquanto as pessoas estão retomando aqui a nossa live, eu vou fazer uma rápida recapitulação do que eu vinha falando agora há pouco com vocês. Ok? O que eu estava dizendo é o seguinte, que vocês devem ter experiências de pessoas, amigos, familiares, pessoas próximas, que elas acabam ficando muito ensimesmadas num processo depressivo, e por mais que você tente ajudá-las, às vezes na condição de um familiar querido, de um amigo, mas você sente que a pessoa está como que fechada, blindada, não é? E essa pessoa até é uma pessoa gentil, não necessariamente é uma pessoa arrogante ou agressiva, não. Mas você sente que as ideias dela, parece que elas estão num processo de um acorrentamento. É como se ela tivesse acorrentada aquelas ideias.
Por mais que ela te ouça, e às vezes alguns ouvem, tem pessoas que rebatem, né? Se irritam, mas tem pessoas que ouvem, mas é como se o que você fala não entra, não há porosidade. A pessoa, ela fica fechada. Então ela está como que ilhada. Por mais que tenha muitas pessoas ao redor dela, que ela esteja convivendo com várias pessoas, mas a impressão que a gente tem é que essa pessoa está fechada, que essa pessoa está ensimesmada. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu gostaria só nesse instante que vocês me informassem se agora o nosso vídeo ele está indo de uma forma melhor, sem interrupção. Eu ficaria muito feliz se vocês me dessem essa informação, porque nós fizemos essa modificação técnica para poder que o nosso vídeo cumpra efetivamente o seu objetivo, que é fazer uma comunicação clara para as pessoas. Então, se vocês puderem, por gentileza, irem me dando esse feedback, eu vou ficar muito, muito grato a vocês. Olha, a Rosana já está dizendo para mim, obrigado, Rosana, está perfeito. Opa, que bom, então deu certo essa mudança técnica que nós fizemos aqui. Muito bem. Muito bem, Márcia. Muito bem, muito bem. E nós nos perguntamos como ajudar essas pessoas, não é? Como quebrar essa verdadeira couraça, esse verdadeiro escudo à volta dela, que parece, muitas vezes, impenetrável. Nós nos perguntamos. E é isso que a gente pretende, nessa nossa live, responder sobre isso. Em primeiro lugar, você precisa observar que as nossas crenças, e são crenças que às vezes a gente adquiriu no início da nossa vida, né? Nos primeiros anos, que a gente ouviu pai e mãe conversar, falar entre eles, que eles passaram isso também para nós. Muitas vezes, não é nem que eles passaram essas crenças num sentido assim consciente. Eu quero fazer com que meu filho, com que minha filha crie essa crença. Não. Às vezes foi a própria vida deles, os relatos, os exemplos contados, que foram passando para nós um conjunto de crenças, tijolinho por tijolinho, que foi construindo essa casa que nós habitamos hoje. E uma casa, às vezes, que não é nada confortável. Uma casa que, às vezes, não é nada agradável. Ou seja, não é uma casa que eu me sinto à vontade. Ok? Mas, na verdade, eu me sinto sem saber sair dessa casa. Eu acho que muitas das pessoas que vocês conhecem, que sofrem de depressão, talvez elas pudessem descrever desta forma. E as crenças, elas vão aparecendo, como, por exemplo, olha, a pessoa que ri muito na véspera vai chorar no dia, hein? Olha, a vida
é uma roda. Quem hoje está em cima, amanhã pode estar lá embaixo. Né? Olha, quem ganha dinheiro, quem se dá bem na vida, deve estar explorando as pessoas. Não existe pessoa bem-sucedida economicamente que conquiste isso de uma forma digna. Isso vai entrando na nossa cabeça, não é? Ah, cada um tem um destino. Na nossa família, ninguém dá certo sendo empreendedor, fazendo um negócio. Não, ninguém dá certo. Já está no nosso sangue. Né? Ou seja, essas crenças francamente depressoras, elas vão sendo assimiladas pela pessoa. Vagarosamente. Isso durante anos. A gente vai respirando. Né? A gente tem um pressuposto em educação que a gente diz assim, a mãe do aprendizado é a repetição. Quer dizer, isso vai sendo repetido no dia a dia, de várias formas. Às vezes pode falar de uma forma verbal, direta, em outros momentos pode aparecer através de um exemplo. Olha, fulano se achou que estava com saúde, sendo bem-sucedido. Olha o que aconteceu com ele. Teve um infarte, acabou tudo. Ok? Olha, a pessoa estava bem sucedida, agora ela está lá embaixo, não deu tudo errado. Né? Então, existem exemplos ilustrativos, existem histórias que são contadas, às vezes xistes, piadas, não é? Que são feitos, que desmerecem outras pessoas à volta. Isso é uma argamassa. Né? Você põe cimento, você põe areia, você põe água, e aquilo vai, aos poucos, sendo construído dentro da pessoa. Mas, Alexandre, isso tudo que você está nos falando, o que tem a ver com o herói? Tem muito a ver com o herói. Mas muito a ver com o herói. O que eu estou querendo mostrar para vocês, refletir com vocês, é que essas crenças primitivas que nos são passadas na família, por amigos, às vezes até numa religião, não que a religião faça isso, a religião, a princípio, é uma coisa muito positiva, ela te gera fé, poder de transformação, mas às vezes existem interpretações religiosas que são disfuncionais. Não é? Então, isso tudo que foi penetrando, entrando na pessoa, tem o poder de abafar uma coisa muito importante, que é o herói interno, que todos nós temos, que você tem, que eu tenho. Né? Existe um psicólogo que eu gosto muito, que é o Jung, e o Jung mostra que nós temos um arquétipo dentro de nós, que é o herói, a jornada do herói. E esse arquétipo, ele é uma predisposição que existe em nós e que nos ajuda a enfrentar momentos de transformação. Né? O Jung observou que esses arquétipos, como por exemplo o herói particularmente, que eu estou focando aqui, em várias culturas ele está presente. Culturas até que, pelo que nós sabemos, não há comunicação. Não havia comunicação. Por exemplo, na África, em vários países na África, existe a figura do herói. Em tribos indígenas, a figura do herói. Na Europa, enfim,
nos mais diversos lugares, você vai encontrar sempre histórias, mitos que falam sobre o herói. Por exemplo, quando você vai assistir um filme do Superman, do Batman, não sei, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe. Mas, de alguma forma, você sente um prazer muito grande de ver a batalha do herói, a luta do herói, por restabelecer um equilíbrio, por sair de uma situação de crise e restabelecer um equilíbrio. Então, eu diria para você que todos nós temos esse herói internamente. Todos nós temos essa possibilidade de buscar essa transformação dentro de nós, essa superação da depressão dentro de nós, queridos. Todos nós temos. Só que o que acontece, vejam bem, a depressão não é um estado natural do homem. Né? O homem, ele é sadio. Né? Mas o que acontece que faz com que eu iniba esse herói, essa possibilidade de transformação? Crenças. É como se essas crenças, elas vão enfaixando, engessando. Sabe quando você engessa o braço que você quebrou? Elas vão engessando o nosso herói interno. Para que lutar? Que adianta? Não vale nada. A vida, isso tudo aqui. Para quê? Então essas crenças, elas vão se infiltrando na pessoa, vão amordaçando, prendendo o nosso herói interno. Aquele que diz, eu quero fazer uma transformação na minha vida. Eu posso fazer uma transformação. Vamos tentar esclarecer um pouco mais essa questão, para ficar bem nítida para nós. Né? Quer dizer, imagina quando você vê uma criança, nos primeiros anos de vida, nos primeiros dias, eu estava ontem com meu netinho, né? Então eu vejo assim, ele ainda não tem 1 ano de idade, está próximo a 1 ano. Como a criança, ela quer descobrir tudo é novidade. Né? Meu filho dizia assim, pai, ele está te usando agora como as pernas dele. Eu estava de pé com ele aqui, e ele fazia um movimento, apontava e fazia um movimento para que eu o levasse aonde ele queria ir. E ele queria tocar nas coisas. Então a criança, ela tem um desejo muito grande de explorar o seu mundo, de conhecer o seu mundo. Né? Uma curiosidade que viabiliza o conhecimento da vida. Não é isso? Só que nós, em função de uma série de crenças, como eu estava falando para vocês, negativas, nós pegamos esse herói e nós amordaçamos ele, amarramos ele dentro de nós. E o herói já não pode mais se manifestar. É como se eu vou prendendo o meu herói dentro de mim. E vão surgindo verdadeiros monstros, né, para prender esse herói. Algumas pessoas têm alguns monstros mais simples, como eu falei aqui, algumas crenças, não é? Outros até criam na universidade, nas escolas, crenças de monstros mais complexos, não é? Teorias políticas, teorias sociais, filosofias, não é?
A escola de Frankfurt é uma escola rica para criar deprimidos. Claro. Então, essas filosofias, elas vão tirando do homem o desejo de transformar a sua vida. Como se ele não devesse, não pudesse. Como se querer transformar a sua vida fosse algo mal. Não, que é isso? Você não pode ganhar dinheiro, você não pode prosperar. Né? Não. Onde já se viu? Quem ganha dinheiro é explorador, ganha em cima da exploração dos outros. Não, a vida é assim mesmo. Filosofias nihilistas. E que às vezes tem todo um charme no mundo intelectual, não é? Tem todo um charme. E nós vamos assimilando isso, e cada vez nós vamos passando a corda no nosso herói, e esses monstros vão ocupando o lugar. E a gente vai criando todo um perfil mais passivo, mais submetido. Né? Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso falar aquilo. Aquilo não é politicamente correto. Não, não devo. Não, olha, o meu grupo não vai gostar disso. E eu vou me restringindo na minha capacidade criativa, no meu ímpeto criador, por transformar a minha vida. Essas vozes que foram me passadas por pai, por mãe, pela sociedade, pelo grupo que eu frequento, depois na vida adulta pela universidade, pelas leituras filosóficas, políticas, essas vozes vão falando tão alto dentro de mim que eu vou ficando com pouco espaço para agir. Tem algumas pessoas, a gente vê isso muito no processo terapêutico, que a voz delas, interior, ficou muito fraca. Ela não fala baixo só por fora. Ela fala baixo internamente. Quer dizer, ela está oprimida, não é pelos outros, é por si mesma. Ela tem um conjunto de regras, ela tem um conjunto de crenças interiores nela, que ela vai se reduzindo, se reduzindo. E mais do que isso, ela vai deixando o ímpeto criador, e como existe um mecanismo, vocês sabem muito bem que nós temos um mecanismo de projeção. Por isso que Jesus foi incrível quando ele diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. É verdade. Mas ele recomenda que eu me ame, porque se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o meu próximo. É um processo dialético. Não é? No fora está o meu dentro, e no dentro está o meu fora. Quer dizer, nós nos projetamos na realidade externa. E mediante essa projeção nós também nos reconstruímos internamente. Então veja, se eu me trato dessa forma depressora, essas crenças depressoras, eu também vou me tornar uma pessoa chata com as pessoas à minha volta. Porque como eu não progrido e você está progredindo? Ah, não está certo. Você está fazendo algo errado, eu tenho que descobrir. Porque se eu admitir
que você pode progredir de uma forma idônea, de uma forma boa, de uma forma positiva, ética, e eu não estou progredindo, eu vou verificar que a falha é minha. Que alguma coisa errada está acontecendo comigo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criticar você. Não, você está prosperando, mas você é uma pessoa que está explorando os outros. Ah, você está prosperando, mas você é uma pessoa que deve ter feito coisas erradas. Ah, você conseguiu por A, por B, tentando tudo te desmerecer, né? E, na medida do possível, apagar o teu sucesso. Só que quando eu faço isso, além de ser uma pessoa desagradável com as pessoas à minha volta, mas o que vai acontecer? As pessoas começam a me excluir. Bom, essa pessoa me critica, essa pessoa acha que eu estou fazendo errado, essa pessoa vem com piadinhas, vem com ironias para cima de mim, eu vou, na verdade, me afastar. Eu vou me isolar. Né? O que adianta? E aí a pessoa é que vai ficando cada vez mais isolada. Uma porque o outro a afasta e outra porque ela não sente um espaço para convivência e ela vai se isolando. Então, aquelas pessoas bem-sucedidas que poderiam ser para ela uma referência, um exemplo, para ela também ser bem-sucedida, ela sufoca. Ela se afasta, ela critica, ela faz piada dessas pessoas, ela ironiza. E o que acontece com ela? Ela fica fechada nela própria, nessas crenças. Outra coisa, geralmente são pessoas que acabam não sendo gratas. Esse que é o grande problema. Porque a gratidão é a chave para tudo. Vocês conhecem uma série de filosofias positivas, eu diria, funcionais, que pedem muito que você agradeça as pessoas. Que pede muito que você seja grato com as pessoas. Claro, porque quando você é grato, você faz o quê? Você abre portas. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, que a Regina ela fez um comentário. Professor, o que o senhor pode falar sobre pessoas que ficaram muito tempo em um relacionamento e depois de sair desse relacionamento, essa pessoa não sabe nem do que gosta e fica totalmente perdida. E sem foco. Perfeito, perfeito, Regina. A pessoa ela acaba vivendo uma relação de dependência tão grande que quando é dada liberdade para ela, né, ela consegue sair fora de uma situação onde ela não era livre, não dirigia a sua vida, ela não sabe o que fazer com a sua liberdade. Mas o interessante não é culpar o outro. O interessante é perceber como às vezes nós nos colocamos nessas situações externas de sufocação, é isso que a nossa live está mostrando. Porque nós já fazemos isso conosco. Esse estado de fechamento. É o que eu estou procurando refletir com vocês. Então, eu critico quem está fazendo sucesso, eu estou dando um exemplo, mas você pode colocar isso em N situações. Eu critico quem está fazendo sucesso, eu critico quem prospera, eu ironizo, eu não sou grato. E o que acontece comigo? Eu me isolo.
e eu perco a oportunidade de oxigenar a minha rede de relacionamentos. Não, eu estou pondo bloqueios. Eu estou me fechando nesse processo. E aí nós vamos assimilando cada vez mais explicações para o afastamento, etc., altamente defensivas, para justificar o isolamento e a perda de oportunidades. Gente, a primeira coisa que eu preciso fazer se eu quero vencer a depressão dentro de mim, eu preciso libertar o meu herói interno. E o grande combate não é externo, é interno. Com essas crenças monstruosas que me foram implantadas, às vezes na infância. Com esses processos que eu desenvolvi dentro de mim, que me isolam das pessoas, que me tornam uma pessoa chata, tóxica, negativista. São essas crenças que estão gerando, com certeza, o meu processo depressivo. Então, eu preciso permitir que o meu herói interno como aquele que quer restabelecer a paz, quer restabelecer uma vida realizadora, quer fazer transformações, esse herói interno, ele possa reanalisar esse coisas, quebrá-las. Mas como eu quebro, Alexandre? Como você quebra? De uma forma como elas foram instaladas. Eu não disse para você que a mãe da aprendizagem é a repetição? Começa a analisar as tuas crenças. Pega as tuas crenças, escreve num caderno. Vai identificando crenças que eu tenho negativas sobre a vida. Escreve num caderno, com a tua letra, é melhor escrever. E depois você pensa no contrário. Por exemplo, eu tenho lá, a vida não vale a pena. A gente luta e depois morre. Uma crença negativa, por exemplo. Agora, você escreveu com caneta azul, né? Por exemplo. Agora você vai escrever com caneta vermelha uma outra forma de pensar isso. Mas você tem um amigo, uma amiga que te inspire isso. Por exemplo, e se eu fosse o Jorge, que é uma pessoa altamente participativa, ele trabalha numa associação espírita, ele ajuda pessoas, ele faz caridade, ele é uma pessoa de boa vontade. Se eu fosse o Jorge, o que o Jorge diria dessa crença? Aí você escreve embaixo em vermelho. Ele diria assim, que nós estamos aqui na vida para aprender, para crescer, que é um tempo, é um curso. Mas que a vida é incrível, a vida é bela, e a vida não pode acabar no túmulo. A gente tem sinais, a vida continua. E que essa experiência nós vamos levar lá fora. Legal, vou pôr isso aqui. Eu tenho uma outra crença aqui. Eu tenho uma crença assim, que quem faz sucesso, quem prospera, é um explorador dos outros. Tá ok. Então agora você vai escrever uma contrapartida disso. Mas Alexandre, eu não consigo imaginar
Eu não sei, eu acho que é isso mesmo, tá? Então faça esse exercício de novo. Pensa numa pessoa que é um empreendedor, sujeito bem-sucedido, que tem uma outra visão. Escreve embaixo uma outra versão. Mesmo que você não acredite, não tem problema, escreve em vermelho uma outra visão. Bom, não, existem empreendedores bons que geram emprego, ousam, correm risco, são criativos. Isso! Muito bem! Você colocou o outro lado da moeda. Perfeito! Ah, Alexandre, mas eu não mudei a minha crença. Claro que você não mudou. Não vai ser com esse exercício, em 5 minutos, que você vai mudar uma crença de tantos anos. Mas você já começou o processo da mudança de crença. Já começou. Você já está admitindo que existe uma crença dentro de você que está controlando o teu comportamento, as tuas emoções, que está fazendo você perder a graça pela vida. Coisa que quando você era um bebê, quando você tinha 2 anos, 3 anos, você via a graça na vida. E essas crenças te abafaram aí dentro. Ora, você já viu isso? Legal! Agora começa a rever essas crenças negativas. Aos poucos. Escreve isso hoje. Uma regra básica, gente, para modificação de crenças, não é você estar com uma crença, por exemplo, vamos colocar de 0 a 10, na intensidade 10, e eu quero que ela hoje passe para a intensidade 0. Não, não é desse jeito. Assim não vai dar certo. Eu tenho uma crença que está numa intensidade 10, se ela passar hoje para uma intensidade 9, 8, já é um progresso incrível. Você vai enfraquecendo a crença paulatinamente. E vai alimentando com outros argumentos, com boas ideias, pegando exemplos de pessoas. Você vai enfraquecendo esse monstro diabólico que está impedindo você de se lançar na vida, de liberar esse herói interno. E conforme você vai enfraquecendo essas crenças disfuncionais, você vai começar a ver que você começa a sentir um prazer maior. Nossa, parece que o ar mudou, que o clima mudou. Nossa, parece que eu estou com mais energia. Sim, porque essas crenças negativas, elas são vampiros. Elas tiram a energia de nós. Tiram. Elas conseguem baixar nossa serotonina, as nossas endorfinas, a dopamina, a noradrenalina, vai baixando. O prazer pela vida vai baixando. Ou se você quiser falar do ponto de vista da medicina oriental, você vai ficando extremamente yin e vai perdendo a energia yang de fazer, de acontecer, de lutar, você perde. Você vai se transformando com essas crenças nefastas, com essas crenças negativas, né? Você vai se transformando numa espécie de zumbi. Zumbi. E hoje nós sabemos que existem ideologias que querem isso de você mesmo. Que você se torne um zumbi. Por exemplo, todos esses movimentos globalistas,
Eles querem uma população de zumbis. É a história do admirável mundo novo, não é? Fazer as pessoas serem zumbis. Não acreditarem que elas podem transformar a realidade, que elas podem inventar. Eles querem assim, quando você está num sistema que você tem possibilidade de empreender, de fazer, de ser ativo, eles querem que você derrube essa ordem. Eles dizem que ser ativo é isso. Para implantar uma ordem que eles te controlem totalmente. Vide China, né? Vide Coreia do Norte. E você vai ficando com o espaço reduzido e você não pode ter iniciativa, você não pode ser criativo, você tem que responder uniformemente o que o Estado quer te comandar. Também quando começam a aparecer visões religiosas, independente da tua tradição, mas dentro da tua tradição você vai ver que existem diversas visões. Existem visões na tua tradição religiosa que enfatizam muito o castigo, a punição, um Deus mau. Cuidado, hein? Isso é outra artimanha para amarrar o teu herói interno. Agora, quando você tem leituras teológicas na tua própria tradição, respeitando a tua tradição, que incentivam em você transformação, que mostram que a vida é aprendizagem, que passam uma imagem de Deus muito mais associada a amor, né? Te mostram essa face do Cristo altamente amorosa. Jesus, ele fez uma coisa incrível, né? Porque ele nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Isso alguns profetas já às vezes faziam. Mas Jesus faz, primeiro, insistentemente. Segundo, Jesus não só chama de Pai, mas quando ele vai falar, isso é novidade. Isso é novidade, isso nasce com Jesus. Quando ele vai falar com Deus, ele o chama de Pai. Mas terceiro, mais do que isso, ele usou um termo chamado Abba, que quer dizer paizinho. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Olha como ele tenta nos passar uma imagem de Deus que é amor. Não é castigo, não é culpa, não, é amor. E é isso que nós precisamos recuperar na nossa tradição religiosa. Pouco importa se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, pouco importa a sua tradição. Resgate na sua tradição esse amor, esse paizinho. Procure isso. Entende? Valorize visões políticas que te permitam, de alguma forma, você buscar a renovação, empreender, o empreendedorismo. Valorize isso. Eu queria agora ler algumas coisas assim. A Márcia Chiarelli diz: concordo plenamente com a gratidão, abrir portas, professor. Isso, Márcia. Vou entrar em atendimento, vejo a live depois e comento. Obrigado, Márcia, prazer. Aqui está também a Arileide, Ana Lúcia Ferro e a Carolina Enes fala assim: muito bom, o exercício sobre as crenças. Line, hoje em dia, doutor, ninguém é grato por nada. A empatia das pessoas são demais.
são poucos que são gratos, e Deus pela saúde e pela vida. Eu acho, Lini, que as pessoas elas acabam não sendo gratas e não sendo empáticas, porque elas não sabem fazer isso. Entendeu? Não sabem fazer. Porque se elas soubessem, elas iriam sacar, muitas pessoas, não estou falando que é todos, como você falou, alguns, né? Elas iriam sacar que as primeiras beneficiadas eram elas mesmas. Claro. Elas potencializariam essas ajudas, né? Elas teriam chances incríveis na vida. Então, elas próprias, elas estão quebrando as oportunidades na vida delas. É uma pena. Mas elas não sabem fazer isso. Tem pessoas que chegam a dizer, não é? Eu fico constrangida de agradecer, de elogiar. Ai, me constrange. Mas é o contrário, você deveria ficar constrangida de não agradecer, de não elogiar, de não dar parabéns, de não dizer, puxa, você me ajudou muito, que legal. Né? Porque para que ocorra o prodígio, você precisa potencializar isso. Você precisa ser prodigiosa. A Mariana Reis diz assim, verdade, caríssimo, parabéns, temos que valorizar homens visionários, bacana. Regina diz, excelente, isso também exercita a empatia, verdade. Carolina, quando trabalhamos as crenças, despertamos o nosso herói interno. É verdade, Carolina. Você desperta um lado de transformação. Eu posso mudar essas crenças. Ou seja, eu não sofro da síndrome da Gabriela. Sabe qual é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, sai disso. Nós podemos reescrever, reeditar o programa que está na nossa mente. Regina, sim, a cada movimento de mudança que fazemos, sentimos um alívio. Isso, Regina, isso mesmo. Nós podemos mudar. E a cada mudança, por menor que seja, você vai sentir um alívio. Maria Graciele Costa está assistindo, bem-vinda. Gustavo Leitão Rodrigues, bem-vindo, Gustavo. E aqui a Carolina Eanes fala uma outra coisa. Como Superman é a kryptonita, as crenças sugam as energias. Isso mesmo. São crenças limitantes, negativistas. E olha que tem pessoas, gente, jovens, hein? Jovens, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e parecem idosos. Sugados que foram de energia vital. Sugados. Crenças de imobilismo. Crenças que te limitam. Que você não se movimenta. Depois começam a acontecer processos psicossomáticos, né? Porque para você conter esse herói interno, o que quer fazer, o que quer acontecer, para você conter, aí a gente desenvolve fibromialgia, dores lombares, dores no corpo inteiro. Por quê? Porque você está se amarrando todo. Você está fazendo um esforço muscular muito intenso para se segurar, para não se deixar ir, para criticar os outros, para criticar a prosperidade dos outros. E aí eu me torno invejoso, é óbvio, porque eu
eu não me permito me aproximar de quem está sendo bem-sucedido, aprender com essa pessoa, elogiar essa pessoa, participar, colaborar, mas eu fico sentado criticando, aí eu me torno invejoso, uma pessoa chata, percebe? E essas dores, se você quiser explicar do ponto de vista neuropsicológico, você explica, é o que eu falei há pouco. A serotonina, ela não está só no cérebro, ela está no nosso sistema nervoso todo. Se a serotonina baixa, o que vai acontecer comigo? Eu começo a ter dor. Dores musculares, dores nas fibras nervosas. Se a dopamina baixa, eu começo a ficar rígido muscularmente. Eu perco o prazer. Percebe? Fernanda diz assim: uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Isso mesmo, Fernanda. Isso mesmo. A gente não pode desmerecer os nossos pequenos passos. Nós temos que nos valorizar. Dizer, legal, você viu essa live, legal, você já está revendo alguma crença hoje, que seja uma. Legal, você pode. A Carolina diz, parabéns pelo trabalho e pela sua equipe maravilhosa, obrigado por tudo. Consegue fazer uma live sobre as doenças psicossomáticas? Vamos conseguir, claro. Uma boa sugestão. Eu creio que a gente já fez alguma coisa. Depois você entra lá no YouTube, que eu tenho, parece que eu já tenho um vídeo. Mas nós vamos voltar, isso é importante. Então, meus queridos, se valorizem. Se amando, valorizando vocês, vocês vão valorizar os outros. Questionem essas crenças de desvalorização, sejam visões filosóficas, políticas, sociais, religiosas, que, sabe, rançosa, negativa sobre o ser humano, que te encarcera, que faz você só olhar o lado ruim da vida, o lado negro da vida, que te tira a esperança. Epa! Nada disso! Nós podemos modificar a vida. Nós podemos transformar a nossa vida. Eu posso. Acende os refletores. Eu quero ver quem eu sou. Quais são as minhas metas? Eu quero fazer sucesso, ser bem-sucedido. Aí, pega esse fio, agarra ele. E pessoas que ficam do lado, fazendo carinha depreciadora, ironias, risinhos, críticos, se afasta. Você dá uma chance, você reflete com a pessoa, mas se você vê que essa pessoa está debochando de você, que essa pessoa não quer crescer, deixa ela no caminho dela, querida. Deixa ela. Vai seguir o teu caminho de luz. Vai ligar holofotes para o teu crescimento, para a tua luz. Claro! Essas pessoas que ficam em miudezinhas, com chatices, com críticas, com, sabe, intelectualizações vazias. Xoxuá! Xoxuá! Eu quero crescer generosamente para ajudar outras pessoas. Entende? Mas não será diminuindo o outro, não será me apegando a picuinhas que eu vou fazer o meu sucesso.
As pessoas que fazem sucesso são pessoas muito generosas. Lembre-se dessa frase. As pessoas que fazem sucesso são pessoas muito generosas. A Regina diz assim: professor, obrigada por essa live. Uma aula para nós. Incentivar e rever nossas crenças e nossas amarras. Gratidão, professor. Muito obrigado, Regina. Eu acho que com essa tua fala, Regina, nós vamos encerrando a nossa live. Eu vou deixar um abraço para todos vocês que são meus amigos, minhas amigas, que no dia a dia curtem lá os nossos posts, que fazem comentários. Que gratidão eu tenho por vocês. Que gratidão eu tenho por vocês. Porque vocês me inspiram. Se eu não tivesse o feedback de vocês, eu não teria ânimo, provavelmente, para fazer essas coisas. Não teria com quem fazer. E a gente faz as coisas junto. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Mônica, pelo aceno. A cada um de vocês. Meu abraço, meu carinho. Como é bom ter amigos como vocês. É verdade, Carolina, todos brilham, são capazes de brilhar. É verdade. Cada um tem o seu brilho. Isso mesmo. Gente, nós vamos nos ver em breve, com certeza, porque esses encontros fazem muito bem às nossas almas. Mônica, muito obrigado. Grande abraço. Procurem escrever no caderno de vocês. Revejam essas crenças. Acreditem, vocês são pessoas lindas por dentro. Essas crenças não são vocês. Lembre assim, quando você veio na vida, você queria descobrir, brincar, estava solta. São crenças que nós fomos introjetando, viu, gente? Vocês são, tenho certeza, pessoas belas por dentro, animadas, querendo viver, querendo compreender processos da vida que às vezes são dolorosos, como a morte, as perdas. Eu sei que são dolorosos. Mas se nós acreditamos que essa vida é tão inteligente, a capacidade da criação de um céu estrelado, você joga uma semente, a terra faz. Esse processo tão sábio que existe no nosso corpo. Não é? O DNA. Olha, deve ter um porquê também dessas perdas. Isso faz parte da nossa escola aqui. E a vida não pode acabar. Claro que não. Nem o corpo acaba. O corpo se transforma. Não é verdade? Então, grande abraço a cada um de vocês. Força, gente. Vamos escrever. Vamos rever essas crenças. Vocês podem. Grande abraço a cada um de vocês.